Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, Deus abençoe todos vocês. Gente, antes de ministrar a palavra, eu quero convidar você para hoje à noite, às 19 horas, estou fazendo culto online com vocês toda segunda-feira, às 19 horas. Toda quarta-feira é uma mini vigília, das 22 às 0 horas. Na quinta-feira também estou fazendo culto e na sexta-feira. Então você está convidado para participar conosco. Você que já se inscreveu no canal, quando eu estiver online, você é só entrar no YouTube, Fernando Alves, o Pastor das Multidões, e vai aparecer lá que eu estou ao vivo. Clicou ali, você vai em tempo real participar conosco. É bênção de Deus, Deus tem operado e você está convidado. Então, confirmado hoje à noite às 19 horas, culto online na bênção de Deus. Ok, gente? Raabe, Pai do Senhor, vaso. Fala, Raabe. Pastor Fernando Alves, Pastor Culto 2. É com alegria no coração que eu convido os meus amados irmãos em Cristo para abrir comigo a Bíblia Sagrada. No livro de Neemias, capítulo de número 13, e eu quero ler apenas o versículo de número 27 e 28, que diz assim a poderosa palavra de Deus: como podemos tolerar o que ouvimos? Como podemos, ou como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Honorita, ou Oronita, e eu o expulsei para longe de mim. Queridos, esses dois versículos da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler, ele traz um conteúdo agradável. Na caminhada, todos que têm uma chamada de Deus, na caminhada você vai se deparar com várias situações. Você vai se deparar com situações que vai fazer você sorrir, que vai fazer você cantar, que vai lhe trazer tristeza, que vai lhe trazer felicidade e assim sucessivamente. Na caminhada, quem caminha com Cristo, quem caminha para Deus, quem faz a obra, quem sofre por amor à obra, quem encara os momentos difíceis de cabeça erguida, em tudo Deus o recompensa, em tudo Deus trabalha. Nesse momento, o Senhor manda dizer para você que Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando ao seu favor, Ele está trabalhando nas mentes, nos corações, Ele está trabalhando ao seu favor. Creia. O Senhor está mandando dizer para você, eu digo. Então, na caminhada, nós se deparamos com tudo e um pouco mais. Mas isso não quer dizer que o se deparar com tudo e um pouco mais, isso vai acabar com a nossa fé, acabar com a nossa chamada, isso vai conseguir nos tirar de dentro da vontade de Deus. Não. O se deparar com tudo e um pouco mais aumenta a nossa fé, nos traz também alegria. O se deparar com tudo e um pouco mais na caminhada
nos traz também a certeza, a convicção da chamada de Deus na nossa vida. Quando se deparamos com tudo e um pouco mais, nós se deparamos também com o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é lindo, algumas pessoas entendem, outras pessoas não entendem nada, e assim as pessoas seguem adorando e servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse texto traz uma história, e essa história ela revela quando Neemias ele estava fazendo uma reforma. Na verdade, era as últimas reformas realizadas por Neemias. A Bíblia Sagrada diz que naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz. Alguém leu em alta voz e eles acharam escrito nesse livro da lei que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, eles tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Então, lá na frente, os amonitas e os moabitas, eles colheram aquilo que eles plantaram. A Bíblia Sagrada também revela que antes disso, o sacerdote Eliasibe, ele tinha sido encarregado de depósitos do templo do Deus Todo-Poderoso. Ele era perante o próximo, ele era um parente próximo de Tobias, que lhe havia cedido uma grande sala interiormente utilizada para guardar as ofertas de cereais. Também guardava os dízimos, trigo, vinho novo, azeite. Ele também, a Bíblia diz que ele guardava os alimentos para os levitas, os cantores, os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Ele se tornou um líder de confiança, aonde ele começou a exercer. Mas quando tudo isso estava acontecendo, a Bíblia diz que Neemias, ele não estava dentro de Jerusalém. No 32º ano do reinado de Artaxerxes, que era o rei da Babilônia, ele voltou ao rei depois de um tempo, pois ele pede a permissão. Ele disse: eu voltei para Jerusalém e aqui eu tomei o conhecimento, que eu fiquei sabendo sobre do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias no pátio do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Quando Neemias chegou, Neemias ficou aborrecido com a situação que viu. Ele pegou os móveis de Tobias e jogou para fora, sabe? Ficou aborrecido porque ele viu que a coisa ali estava funcionando de uma maneira errada, sabe, irmão? E ele jogou os móveis para fora. A Bíblia diz que eu mandei purificar a sala. Por quê? Porque Tobias tinha, presta atenção, viu? Tobias, ele tinha tirado toda a purificação. Por quê, irmão? Porque Tobias, ele não era um homem justo, ele não era limpo, não era. As suas atitudes, a sua vida não era
organizada, a coisa não estava funcionando do jeito que queria. E Eliasibe, ele queria, porque queria, de uma certa forma, ele queria ajudar Tobias. Só que Tobias, irmão, ele não tinha compromisso com Deus. Ele foi colocado lá pra cá, em um lugar que era purificado. Então, se ele foi colocado em um lugar que era purificado, a tendência era ele se purificar. Só que ele não queria a purificação, ele queria viver com Sambalate e com Gesem. Ele queria viver a vida que ele queria. E aí o que é que acontece? Ele se contaminou, ele era um homem que estava contaminado, ele se tornou sujo. Porque ele era um homem difícil de lidar, homem mau. Então ele foi colocado em um lugar que era purificado. Ele foi um dos principais, meu Deus, ele foi um dos principais opositores das reformas e da reconstrução das muralhas de Jerusalém, porque ele não queria, sabe, ele se levantou de uma maneira tal, e ele não queria que Neemias fizesse aquela reforma. Ele foi um opositor. Ele, sabe, colocou o pé, ele não queria aceitar Neemias fazendo a reforma. Aí Eliasibe pega ele e coloca ele dentro de uma sala que era purificada. Quando Neemias chega, ele toma o conhecimento que Tobias estava dentro da sala que era purificada. O que foi que ele fez? Ele contaminou a sala. Neemias, quando chegou que viu, disse, não, a sala aí é purificada, é de Deus, tira ele daí. Não quero ele aqui não. Fiquei muito aborrecido. Ele se aborreceu, sabe, irmão? Ele se aborreceu com a situação que ele se deparou. Não, tira ele. Ele pegou, está escrito na Bíblia, capítulo 13, versículo de número 8. Fiquei muito aborrecido, joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar a sala e coloquei de volta nela os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Ou seja, Eliasibe tirou o que tinha de Deus, colocou o que era de Tobias e deixou dentro da sala. Quando Neemias voltou, que ele chegou e disse, fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido parte que lhe era devido e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Ou seja, Eliasibe, ele teletório, chapa catalada camarrai. Meu Deus, escute. Ele, para querer agradar Tobias, ele não cumpriu com a responsabilidade que ele tinha com os levitas. Tirou os levitas do lugar onde era uma sala que os levitas ficavam, que os levitas que eram, essa mensagem é muito profunda, irmão, responsável pelos cultos, e eles tinham um lugarzinho dele, cantava, voltava para lá, fazia o culto, mas eles tinham onde repousar, onde ficar. Eliasibe, usado pelo inimigo, o inimigo colocou no coração dele, tira esses levitas, esses cantores dessa sala e coloca Tobias. Neemias não está aqui mesmo, meu Deus. Quando Neemias não está, aí vira bagunça. Quando Neemias não está, cada um que faz o que quer. Eleric, ó, chupa. Ei, Neemias, fica na obra, vaso. Neemias tem que estar no culto, Neemias tem que estar no púlpito, Neemias tem que estar na igreja. Estás querendo ir para onde, Neemias? Tem calma. Se tu for, tu volta logo. Neemias, ele estava em Jerusalém. Só que ele chegou. Quando ele chegou, ele viu Tobias num lugar que ele não deixou. Ele disse, não deixei Tobias aí. Que aí a sala é o lugar dos levitas.
que ele está fazendo aí? Eliasibe disse, não foi eu que peguei, tirei as coisas lá de dentro, os utensílios, tirei os levitas e coloquei ele. Não. Fiquei sabendo de tudo, Eliasibe. Está escrito na Bíblia, capítulo 13, versículo 8, ele jogou os móveis. Depois está escrito na Bíblia, capítulo 13, versículo 10, ele disse, eu também fiquei sabendo. Fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido parte que lhe era devida. E que todos os levitas cantores responsáveis. Eu fico meditando aqui comigo. Se fosse eu ia dizer, Eliasibe, vem cá, tu endoidou, foi? Como é que tu tira os levitas que são responsáveis pelos cultos? E tu bota um ser humano desse aí, Tobias, opositor, Tobias, fez de tudo para não fazer a reconstrução, se levantou, não queria ver as muralhas sendo reedificadas. Tu colocou ele aqui para dentro, o lugar purificado, sujou o lugar está sujo, está contaminado, rapaz. Não era para tu ter feito isso, não. Como é que tu tira quem está trabalhando e bota quem está querendo prejudicar o trabalho do Senhor? Meu Deus, se fosse comigo, eu ia ser curto e grosso com ele. Eu digo, Eliasibe, vem cá. Demônio foi esse que mandou tu fazer isso, hein? Tu tivesse autorização de quem? Porque na obra de Deus, irmão, eu ensino que na obra de Deus, talvez alguém tenha assim, é ignorante demais, é ignorante não, filho. Na obra de Deus, ou você tem autoridade, ou a autoridade do diabo prevalece. Isso é notório, isso é verdadeiro, tá? Ele botou, tirou os utensílios, tirou as coisas de dentro da sala e colocou Tobias. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então ele disse, eu convoquei os levitas e os cantores e coloquei em seus postos. Os levitas, quando ele tirou os levitas, os cantores, porque existe uma diferença de cantor e de levita, não é? Estava misturado cantores e levita. É a Bíblia que fala assim. Está escrito na palavra. Capítulo de número 13, versículo 10. O cantor é aquele que canta. E o levita é aquele que é consagrado para louvar. Tá? Um dia eu posso ministrar uma palavra a respeito disso, tem muita gente que não sabe. Cantor é aquele que canta normal, eu canto, sabe? Eu canto, eu adoro, eu engrandeço o nome de Jesus, Jesus é bom, né? Aquele hino, meu Jesus, tu és bom. Eu cantor, estou cantando para Deus, sou cantor mesmo. E o que é que tem? Existem os levitas é aqueles que são diferentes, que adoram com a essência diferente, Um dia eu estava no púlpito de uma igreja e tinha um levita cantando, né? E aí um determinado presbítero disse, eu não sei para que isso. E eu disse para ele assim, presbítero, ele é um levita. Ele canta diferente. Um cantor canta, Deus recebe o louvor do cantor? Recebe. Mas ele é um cantor. Um cantor é uma pessoa que canta, sabe? Eu disse, esse daí é um levita, ele adora diferente, a essência é diferente, isso é um levita consagrado, tá? O cantor também é, mas o levita é diferente a forma que ele adora, né? Pra que isso? Pra que tanta coisa? Bota o microfone perto da boca, depois afasta e a cabeça... Meu amado, é um levita, deixa ele adorar do jeito dele. Meu Deus, deixa ele dar lugar, homem. De tanta perturbação desse presbítero, que eu disse, irmão, vem cá. Porque ele também louva, né? Eu digo, tu estás com inveja, homem? Deixa o irmão louvar, é um levita. Tu não é levita ainda, tu é cantor. Tem coisas que é difícil, sabe? Tem coisas que perturba mesmo, perturba. Sabe? Mas o cantor também é ousado, o cantor também adora, então dá uma misturada dos cantores e os levitas. Quando Eliasibe tira os levitas e os cantores da sala, eles voltaram para suas terras, voltaram para casa. É a Bíblia que diz, está escrito capítulo 13, versículo 10 de Neemias. Eles voltaram para casa.
os responsáveis pelos cultos, quando o responsável pelo culto volta para casa, quando Eliasibe, ele é usado, meu Deus, para tirar os responsáveis pelo culto para voltar para casa. Você que está aí, Eliasibe está querendo fazer com que tu volte para casa, não fique mais realizando o que Deus te colocou para realizar. Isso aqui é mensagem que vem do coração de Deus. Isso aqui é mensagem da Bíblia. Está escrito e eu falo. Já estás te organizando para sair? Estás te organizando para voltar para a tua própria terra? Não adianta, porque ainda que tu volte para a tua própria terra, Deus vai usar Neemias para mandar te chamar de novo, para te buscar, porque tem lugar que Deus escolhe para você estar. E o lugar que Deus escolhe para você estar é você, não é outra pessoa. Quando Neemias chegou, ele chegou organizando tudo, ele repreendeu os oficiais, está escrito capítulo 3, versículo 11, e perguntei por que negligenciar com o templo de Deus. Por quê? Então convoquei os levitas, os cantores, e coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, aos depósitos. Coloquei os sacerdotes Selemias e o escriba Zadok, e o levita chamado Pedaías. Já ouviu falar nesse homem? Era o levita chamado Pedaías. Está escrito onde, pastor, esse nome aí? Onde é que tá? Nunca ouvi falar. Irmão, Pedaías era um levita, sabe? Um grande homem de Deus. É nome que você nunca ouviu, rapaz. Que a Bíblia tem, a revelação tem. Esses homens aqui que eram grandes homens de Deus, que louvava, que engrandecia, que adorava a Deus na beleza da sua santidade. Pedaías, como ele colocou como encarregado dos depósitos, e fiz com Anã, que era o filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimento aos seus colegas. Ou seja, ele disse: eu coloquei Pedaías, que era um levita. Eles ficaram com a responsabilidade de ajudar. Eles ficaram com a responsabilidade pela distribuição do suprimento dos seus colegas. Que coisa tremenda! E Tobias foi tirado de dentro da sala, a sala foi purificada. Você tem que ter cuidado, porque enquanto Tobias estava dentro da sala, a sala estava contaminada. Enquanto Tobias estava dentro da sala, os levitas e os cantores tinham sido colocados para fora, estavam sofrendo. Alguns estavam voltando triste, cabisbaixo, desanimado. Observe o problema, observe o tamanho do prejuízo que Tobias ele causou com a sua presença. Escute, mas Neemias voltou, organizou, colocou tudo nos seus devidos lugares, as coisas começaram a funcionar, o nome do Senhor foi glorificado. Ele disse: lembra-te de mim. Por isso, meu Deus, para que eu não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é Neemias. Meu Deus, eu fico aqui sentindo a glória de Deus, sabe? Neemias, ele era um homem muito zeloso pela obra do Senhor. Ele não fazia de todo jeito, como também não deixava fazer de todo jeito. Quando ele via a desorganização, ele procurava organizar. Tem que organizar as coisas de Deus. Eu ensino para quem quer aprender. As coisas de Deus, irmão, elas são organizadas. Olha, as coisas de Deus desorganizadas, eu ensino.
ela não funciona, irmão. Se eu for fazer a obra de Deus com engano, ela não anda. As coisas de Deus têm que ser organizadas, irmão. Tem que ser bem feita, meu santo. Tem que ser. Não anda não. Anda não, pastor, anda não. Empanca, que nem a burra de Balaão. O anjo estava na frente com a espada e ele dando nela e ela empancou. Eu já andei de cavalo, o cavalo empancou no meio do caminho. Como também eu já vi cavalo empancando no meio do caminho. Não vai não, viu? Isso é verdadeiro. Ah, quem diga, né? As histórias aí, vem com várias histórias que eu não vou nem entrar. Mas assim, empanca, viu? Empanca. Bate nele, ele não sai do lugar, não. Isso já me aconteceu sim. Sabe? Um burrinho quando empanca, ele empanca mesmo. Ele pode estar com uma carga que for, né? Esse burro que carrega areia, não sei nem se ainda pode essas coisas. Carrega peso e tem hora que ele vem, tem hora que ele empanca. E bate, ele sai do lugar não. Pode dar, eu fico aqui. Ele empanca. Sabe, irmão? Ele disse, lembra-te de mim, por isso, meu Deus. E não te esqueça. Ele estava dizendo a Deus, Senhor, lembra-te de mim por isso que eu fiz. Lembra? Aqui. Lembra, está escrito capítulo 13, versículo 14 de Neemias. Lembra-te de mim por isso, meu Deus. E não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Ele estava fazendo algo, era para Deus. Ele estava selando o templo. Ele estava querendo, sabe o que, irmão? Que o culto continuasse. Ele estava querendo que os levitas continuassem adorando. Ele estava querendo com que os levitas continuassem fazendo a obra. A intenção dele era que o culto não se acabasse. O culto de Deus, o culto de adoração. Neemias, ele era ciente que existia uma necessidade, irmão. Tinha uma necessidade de engrandecer o nome de Jesus. Tinha uma necessidade da obra continuar sendo feita. Ele tinha uma necessidade. E enquanto Tobias estava na sala, o culto não acontecia, não tinha. Porque Tobias, ele na verdade, ele quando chegou, ele chegou e disse tudo que estava feito. Ele chegou para desmanchar. Ele não chegou para juntar, ele chegou para separar. E ele assim separou. Os levitas foram-se embora, cada um para sua casa. Tanto os levitas como os cantores foram-se embora para casa. A Bíblia Sagrada diz que naqueles dias, ele diz, eu vi que em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendesse alimento nesse dia. Nesse dia havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado vendiam peixes, toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso repreendi os nobres de Judá e lhe disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus, trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre toda a cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. A Bíblia diz que quando a sombra da tarde cobriam as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, que era na sexta-feira de tarde, ele disse, eu ordenei que essas fossem fechadas. Ou seja, a sombra da tarde estava cobrindo a porta de Jerusalém, pronto. Que era a véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto à porta para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no sábado. Ou uma das duas vezes, os comerciantes, vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Que foi Neemias que entendeu que o povo não poderia mais trabalhar no sábado na época, não é? E foi respeitado.
o povo compreendeu e assim sucessivamente. Mas observe comigo que Neemias, ele, escute a mensagem de hoje qual é. Eita, desceu agora o recado de Deus. Neemias, irmão, ele estava tão firmado com Deus que ele, mesmo ele saindo de dentro de Jerusalém, indo para outro lugar, ele estava focado no culto, no templo, nas coisas de Deus. Ou seja, sabe qual era a preocupação aqui de Neemias? Era que o povo trocasse a bênção de Deus por maldição. Ele mesmo, ele não queria, ele não aceitava. Ele estava preocupado que se ele abrisse mão, se ele aceitasse, se ele se envolvesse e não fizesse nada em pró da obra de Deus, o próprio Neemias, ele ia trocar as bênçãos de Deus, sabe, por maldição. Ele ia trocar sem sentir, ele ia trocar sem notar. Meu Deus, é a mensagem de hoje, é pra mim. Quer não? Eu quero tudo, filho. Sabe qual é a mensagem de hoje que Deus está mandando dizer a você? Neemias foi cuidadoso, zeloso, prudente. Ele não trocou a bênção de Deus pela maldição. Você que está aí, cuidado na vida. Cuidado para você não trocar a bênção de Deus pela maldição. Tem muita gente que troca. Tá aqui, Eliasibe, ele tirou os levitas e os cantores e colocou quem? Tobias. Ele trocou a bênção de Deus por um rapaz que era um homem que estava trabalhando, um opositor. Ele estava trabalhando para não ver a reconstrução de Jerusalém, para não ver o povo adorando e engrandecendo. Ele podia respeitar quando Eliasibe chegou para ele e disse: olha, Tobias, vou tirar os levitas, vou tirar os cantores lá da sala e vou colocar você, vou tirar os utensílios, tudo que está lá dentro, sagrado, eu vou tirar e colocar você. Se ele fosse consciente, se ele fosse uma bênção de Deus, se ele estivesse trabalhando no mesmo pensamento a favor da obra, ele dizia: não, deixa os levitas, os cantores lá, eles vão para onde? Tem para onde ir? Tem não, deixa ele lá. Mas ele, por não ser uma bênção, ele disse: pode tirar que eu vou para lá. Só que aí tudo foi feito, tudo foi organizado. Quando Neemias chegou, ele desmanchou tudo usado por Deus. Escute! Alai, ó, show! Olha para cá, o Senhor está dizendo, sabe o quê? Não troque a bênção pela maldição. Eita, tá querendo trocar o quê? É a Bíblia, tem nada a ver. Tô nem aí. Tás querendo trocar o quê? Tás querendo trocar quem? Tás querendo trocar quem por quem? Cuidado, viu? É a Bíblia, filho. Não troque a bênção pela maldição, não. O Senhor está dizendo a você: não troque a bênção pela maldição. Não troque, não. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada nós encontramos, se deparamos e se aproxima de mim como de você a bênção, como também se aproxima a maldição. E você está querendo trocar o quê? Está querendo trocar a casa, está querendo trocar o carro. Isso é abrangente, irmã. A palavra é abrangente, ela é espada de dois gumes. Ela penetra, ela vai, ela é afiada, viu? Está querendo trocar o quê? O que é bênção hoje na tua vida que tu estás querendo trocar pela maldição? Cuidado, viu? É, pastor, estou querendo trocar a casa, não estou gostando daqui mais não, por causa do vizinho perturbado. Deixa esse vizinho perturbado pra lá, rapaz. Fica na tua bênção aí. Não, pastor, eu estou querendo trocar um carro porque eu vi um outro carro e teu carro está uma bênção ou ele está uma maldição. Cuidado para tu não trocar a bênção pela maldição. Está querendo trocar o quê? Eu vou falar, irmão. Eu não sou dragão para estar engolindo fogo. Estás querendo trocar o quê? O namorado, o marido, a noiva, o noivo. Cuidado, viu? Eu digo, eu falo tudo. Jesus está mandando eu falar. Isso aqui não é nada anotado, nada de internet, não. Tá querendo trocar a bênção pela maldição? É? Troque não, viu? Não troque não, fique quietinho. Irmão,
meu Deus. Neemias disse, eu não troco não. Eu faço minhas viagens, já estou trabalhando. Quem está aí? Tobias. Quem? Tobias? Não. Bora. Bota ele para fora. Tem o que dele aí dentro? Tem os móveis dele aí dentro, é? Joga para fora. É a Bíblia, está escrito, é a palavra, não sou eu não, tá? 13 de Neemias, versículo 8. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Por quê? Tobias era maldição, irmão. Estava trabalhando ao contrário. Não estava trabalhando para construir, estava trabalhando para destruir. Eliasibe tentou encaixar ele no lugar, entendendo que ele ia ficar. Mas Deus é Deus, não dorme, não tosqueneja, nem cochila. Quando Neemias chegou, Deus saiu mostrando a Neemias. Tem coisas que Deus mostra a você e não mostra a outra pessoa. Tem coisas que Deus lhe revela e não revela a todo mundo. É mistério de Deus, irmão. Meu Deus, meu Deus. Neemias disse, como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade, serem infiéis ao nosso Deus? Ele começou a ver que as pessoas estavam casando com as estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, que era o sumo sacerdote, Eliasibe, ele era genro de Sanbalat. Olha, era tudo da família perturbada, contaminada. Ele disse, Joiada, o sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sanbalat. Ele era casado com a filha de Sanbalat, que era o Oronita. E Neemias disse, eu o expulsei para longe de mim. Meu Deus. Ele disse, eu expulsei para longe de mim. Não troca a bênção por maldição. Escute o que Deus está mandando lhe dizer. Isso aqui não é emocionalismo, isso aqui não é emoção, isso aqui é unção de Deus, isso aqui não é meninice, isso aqui não é palavras que anotei para lhe dizer, isso aqui é mensagem de Deus. Não troque a bênção por maldição. Pega a maldição e mande desaparecer. Coloque para longe de você. É a Bíblia. Ai, meu Deus. Quantas vezes que eu fui ao templo, quantas vezes que eu fui à igreja, eu confesso, quantas vezes que saí de dentro das igrejas com raiva. Por que com raiva? Porque não tinha Bíblia. E quer ver eu sair com raiva de um culto quando não tem Bíblia? Eu saio abusado, eu saio. Porque não é pecado se abusar, ficar com raiva é normal. Como ser humano sente raiva ou não? Eita, pastor, eu sinto aqui de vez em quando alguém me faz umas raiva. Só Jesus, é verdade. Raiva. E quantas vezes que eu fui para o culto e saí com raiva? Reclamando da vida. Jesus, isso não existe não. Isso não existe não. Esse vazio que está aí, não tem Bíblia, nem dá quem tem para pregar. Tem ou não tem? Tem. Ai, meu Deus, eita Jesus, sai com raiva e dizendo, Jesus, eu não quero ser assim não. Se um dia o Senhor me levantar como instrumento seu para pregar a sua palavra, eu vou dar a Bíblia para o seu povo comer, eu vou alimentar o seu povo, o povo vai ficar farto, porque eu sei que o Senhor é na minha vida. Eu saí com raiva, quantas vezes? Quantas vezes? Que eu disse, não existe não, rapaz. Parece até que o servo de Deus está se revelando. Não é se revelando não. Não é se revelando não. Se não tem alimento, convide quem tem, meu filho. Agora a igreja não pode sofrer não. Quantas vezes que eu saía? Sabe, templo grande, vazio. Cheguei e saí pior. Era melhor que não viesse. Bíblia tem que ter. Deus me ajuda, me ensina, me capacita. Coloca palavras em minha boca, me dá mensagem. Eu quero pregar a tua palavra. Você está entendendo? Para que isso não aconteça. E nessa época de hoje, tem que ter a graça de Deus.
Neemias chegou, botou a maldição que era Tobias para longe. Está na Bíblia, capítulo de número 13 de Neemias, versículo de número 28. Expulsei para longe de mim. Ele só expulsando. Tu não é pensando, não, bora para lá. Vai. Vai passando. É o ditado, já ouviu um adágiozinho que tem? É um adágio popular que tem. Ei, bicho, sabe atirar? Dispara. Vai para lá, maldição. Sai de perto de mim. Tire maldição de perto de você. Não deixa não. Porque você vai se prejudicar. Tô nem aí. Eu dou lapada de cano de ferro. Eu dou-lhe com força. Maldição perto de mim eu não quero não. É a mensagem de hoje. Não troque a bênção pela maldição. É desse jeito. A hora manda eu parar. Receba a mensagem. Tenha cuidado. Ei, Neemias fez essa reforma. Ele disse, dessa reforma purifiquei os sacerdotes, os levitas e tudo que era estrangeiro. E lhe designei responsabilidades, cada um de seu próprio cargo. Também estabeleci regras, olha aí, para as provisões da lenha, determinada as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Ele disse, eu organizei tudo, Senhor, conforme o Senhor me orientou. Na tua bondade, ele disse, lembra de mim. Receba essa mensagem que eu ministro para o Brasil e o mundo, mas eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus!